Depois que saiu essa notícia, tem muita gente me perguntando, Flazoeiro, Flamengo vai trazer o Everton Ribeiro de volta em um projeto para o jogador se aposentar no Mengão? Eu vou falar sobre isso, vou falar também de Pedro, que pediu uma valorização salarial, um famoso aumento para a diretoria rubro-negra, já visando uma renovação de contrato. Vou falar também da situação de Eric Pulgar e de Alexandre Vitão, que estão fora do jogo de hoje contra o Cruzeiro, decisão das oitavas de final da Libertadores. Eu estou chegando na manhã desta quarta-feira, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte, muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR. Curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias, que é o que mais importa. Que tem muitas. Sabe, parece que vai dar o Natal, mas não chega a hora do jogo. É desse jeito que eu tô hoje, esperando essa partida, lembrando que o primeiro jogo foi empate, então uma vitória simples do Flamengo por um gol de diferença. O Flamengo se classifica para as quartas de final. Em caso de empate, o jogo vai direto para os pênaltis, empate em qualquer resultado. O jogo vai direto para os pênaltis, em caso de derrota, o Flamengo está eliminado da Libertadores, por isso que não pode dar mole. Tem que entrar hoje, meu amigo, com vontade. Hoje tem que deixar tudo dentro do campo, porque é sem dúvida o jogo mais importante do ano. Falando em possíveis adversários, ontem o Del Valle jogou na Colômbia contra o Tolima e o Del Valle venceu por 1-0 o jogo de ida. Vale lembrar que o vencedor de Tolima e Del Valle será o adversário de Flamengo ou Cruzeiro, quem passar hoje no Maracanã. E por que ontem foi o primeiro jogo? O jogo que seria na semana passada acabou sendo adiado. Então o jogo a partida aconteceu ontem e o jogo da volta vai acontecer no Equador já na semana que vem. Bom, vamos mudar o assunto, saindo um pouco de Libertadores, para falar sobre renovação de contratos, porque o Pedro, ele pediu uma valorização salarial na negociação com o Flamengo para ter o seu contrato renovado. Vale lembrar que Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. E o que o Flamengo está esperando para resolver essa situação desses contratos? A questão da janela de transferência. Ver quem vai contratar para ver com quem vai ou não vai renovar o contrato. Desde o ano passado já existe um interesse por parte do Flamengo em renovar o contrato do Pedro. Porém, agora o Flamengo está estudando aí a melhor maneira de botar essa negociação para frente e renovar o contrato do jogador. Vale lembrar que Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Com isso, daqui a um ano mais ou menos, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. Existe dentro do Flamengo um interesse na renovação do jogador e existe por parte do jogador o interesse em renovar com o Flamengo, e é óbvio que o jogador, como sempre pede ali uma valorização salarial na renovação do contrato. Diferente do Pedro é a situação do Pulgar. Pulgar renovou o contrato no ano passado, porém o Flamengo diminuiu a multa do Pulgar e agora existem equipes interessadas. O Flamengo quer dar um novo contrato para o Pulgar, o jogador pede um aumento, uma valorização salarial também e pede aí algumas questões de tempo e também a questão da multa rescisória. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Pulgar. A tendência é que a situação do Pulgar se resolva já a partir de amanhã. O Flamengo paralisou todas as negociações, tanto de renovação quanto de contratação, de tudo, mas a tendência é que a situação do Pulgar volte a andar a partir de amanhã, depois do jogo de hoje contra o Cruzeiro. Bom, a outra já dá um projeto completo. E aí começaram a falar que o Flamengo estava na intenção de trazer o Everton Ribeiro de volta, queria oferecer ao jogador 1 ano de contrato para que ele pudesse se aposentar no Flamengo, que o Flamengo tinha interesse, inclusive, que ele se aposentasse, aquela coisa toda. Eu fui buscar com fontes ligadas
ao jogador e eu fui buscar com fontes ligadas ao Flamengo. E nenhum dos dois lados, nem o lado do Everton Ribeiro, nem o lado do Flamengo, estão sabendo disso. E aí é aquilo que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente consome. Por isso que aqui no canal eu tenho muita responsabilidade antes de trazer qualquer informação para vocês. Antes de qualquer notícia, antes de qualquer coisa, eu procuro ter responsabilidade para quando eu falar aqui, realmente o que eu estiver falando para você está realmente acontecendo. Está tendo negociação, não está tendo negociação, está tendo isso, não está tendo, para poder manter você sempre muito bem informado. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.